Bom, eu sou Heloísa Pires Lima. A minha formação primeira foi na área de psicologia, né? Eu fui aluna da PUC, aqui em São Paulo. E depois eu fui para Ciências Sociais, né? Diante de um impasse, né? Entre o individual e o coletivo, eu fui para Antropologia Social, que eu acabei fazendo tanto o mestrado quanto o doutorado na USP, né? Essas duas áreas, eu sempre brinco que foi a minha régua e compasso, né? Para pensar os acervos de livros que são disponibilizados para a infância, né? Mas além dessa formação profissional, eu tive uma escola aqui em São Paulo também, né? A IBG Casa Escola, que era que começou com berçário e depois juntou com colégio equipe até o ensino médio, né? E essa ação como educadora com crianças pequenas, né? Hoje educação infantil, é que me fizeram perceber o livro como um importante mediador de boas conversas, né? Então a roda de histórias sempre foi um momento de se trocar percepções de mundo, né? As crianças, isso quer dizer o quê? Que o literário entrou na minha vida junto com a área de educação. Você pode repetir só essa fase do literário? Uhum. Isso para dizer que o literário ele entrou na minha vida junto com a educação. Tá? Eu nunca me propus a ser escritora, né? Nunca tive esses ímpetos, mas eu sempre achei o livro como um mediador da produção de conhecimento. Então ele puxa uma conversa, e essa conversa ela amplia percepções. Isso eu estou lembrando das pequetitas rodas de histórias, né? E também muito junto com isso eu fui percebendo que esses acervos eles traziam a referência à origem africana, né? Muito rara ou muito inadequada, né? Muito desqualificada, muito cheia de clichês, estereótipos, né? E foi então em 95 que eu coordenei uma coleção para a editora Memórias Futuras, que é do Rio de Janeiro, uma coleção voltada para hoje educação infantil, né? Onde todos os personagens eles ampliavam, né, a chave emocional, né, que a gente chama, que cada conto, cada história, cada narrativa, ela trabalha com uma chave emocional, né, e um tema. Então, nessa coleção voltada para criança bem pequena, tinham títulos como O Menino Nito, né, que é da Sônia Rosa, que é mineira, e era um livro que falava de machismo, né? Porque era um menino que não conseguia chorar, que não podia chorar, todo mundo dizia que homem não chora, tal, até que ele fica doente, né? Vai ficando entupido e até um dia que ele tem que desachorar e esse desachoro inunda o mundo, né? Então é o tema do machismo. Na hora da ilustração, a ideia, o projeto, ele incorporava um menino, o menino Nito era um menino negro, era um personagem negro, né? E assim era toda a coleção, ela sempre tinha um objetivo de ampliar as percepções sobre o modelo de humanidade negra, né?
ou nossa origem africana. E foi aí que eu comecei. Bom, vamos pensar na prateleira de livros, nos acervos que tem na sala de aula, que tem no quarto da criança, em casa, em algum momento ela vai na biblioteca, ela vai selecionar alguma obra, né, para ler. Ela está lá no processo de descoberta. E a antropologia, ela me levou muito para o século XIX, né? Quase todas as minhas pesquisas, elas sempre foram dentro de arquivos e século XIX, né? E eu fui, com essa mesma trajetória, buscar como se o passado do Brasil, a infância do Brasil, o que circulava enquanto material voltado para a criança, né? Para a criança, para a juventude, né? Para um leitor mais jovem, né? Não apenas literatura adulta. Com todas as nuances que isso tem, né? Que a própria noção de criança tem a sua história, né? Tem uma história muito já trabalhada teoricamente, né, muito bem trabalhada, mas no século XIX a gente tinha, por exemplo, Júlio Verne, que a referência para nós é um escritor, né, um grande escritor. O Júlio Verne ele faz uma viagem e o primeiro livro dele é sobre a África, né? E essa viagem, ela é muito pautada na produção científica da época, né? E essa produção científica, ela considerava o africano, né? A humanidade africana, que nem humanidade era, né? Então, existem trechos dessa primeira obra do Júlio Verne que se referem aos africanos, que eles olham lá embaixo, que eles atiram e matam, né? Como se fossem macacos, né? Então o título do capítulo, ele se refere aos africanos como macacos, né? E na ilustração, que também a antropologia ela me deu esse instrumental, né, de análise, de pesquisa, né, porque eu acabei me especializando em antropologia visual e dentro da leitura visual a leitura de imagens, né, e que vincula diretamente a questão das representações sociais, né. Então essa origem africana ela é um modelo de humanidade que acaba nos ingênuos livros, né, nos livros que circulam para a infância, ela traz um argumento cultural, um argumento de um certo contexto que o produziu, né? Mas não foi só o Júlio Verne, o Pinóquio, por exemplo, que é o Collodi, também foi à África, né? No século XIX. E as representações, as ilustrações, os africanos são orangotangos, né? Ou então existe uma construção da face, né, que é como se fosse idiotizada, né? Então, eles têm alguns estereótipos, né? O beiço, a cor da pele, preto, carvão, literal, né? Nunca a representação de um europeu é literal, né? Sempre eles são meio rosados na ilustração. E esse preto literal, ele vai desumanizando e vai tornando aquela figura muito mais um objeto, né? Porque você não encontra o preto literal, né? Como cor de pele. E então isso é uma forma de coisificar, né? De tornar aquela figura humana um objeto. Menos humana e mais objeto, né? E nessa escala, no início do século 20, tem no momento em que existe a divisão do continente africano pelas grandes
impérios, né, europeus e o norte-americano, a gente tem uma obra exemplar que é belga, que é o Tintin, né? O Tintin também, o primeiro livro do Tintin foi Tintin no Congo, né? Por conta da relação da Bélgica com o Congo, né? O Congo foi uma região que foi incorporada pelo rei Leopoldo, né, da Bélgica. Ele cuidava dessa região, ele nunca botou o pé lá, mas todas as políticas voltadas para aquela região foram extremamente, só para ter uma ideia da crueldade, exterminou com os elefantes assim em muito pouco tempo. E a construção das rodovias matou muitos congoleses hoje, né? Mas são várias etnias que existiam naquela área. E tanto que ele quase perdeu, para não perder o Congo, ele transferiu, né, essa região aí sim para a Bélgica, né? E essa é uma questão da representação congolesa hoje em dia, né? Esses congoleses, né, eles questionam muito a representação de uma figura que é um ícone da produção belga, que é o Hergé, que é equivalente a um Monteiro Lobato no Brasil, né? Ele é um símbolo nacional. E o Monteiro Lobato, ele, além de ser um ícone, né, o dia da literatura infantil é o aniversário dele, né? Tem toda uma projeção, né, de representante da nossa literatura infantil. Ele nasce, né, no século XIX, cresce no meio rural, né, de São Paulo, nas fazendas de café, que eram muito próximas à escravidão, né? Hoje, a sociedade brasileira, né, alguns dos textos que caem, né, na circulação, eles são impedidos não por censura, mas porque houve uma ampliação da consciência em relação à questão racial no Brasil, e que ela também passa pelos argumentos que estão nos ingênuos livros, né, nos livrinhos que aparentemente ingênuos, né? Então o Lobato, lá do início, ele acaba sendo ele recebe, né, uma vestimenta quando ele passa para a televisão, né, que foi com a Tatiane Belink, né, e o marido, e eles fazem uma atualização onde retiram muito daquele pensamento racista mais pesado, né, da obra. Esse pensamento racista, ele foi muito bem estudado pela Ana Maria Gonçalves, né, e outros que acabam, para mim, assim, o Lobato, ele está morto e enterrado. O problema é esse mesmo argumento circular hoje em dia para uma nova geração, né? Então esse é exatamente o cuidado, porque alguns argumentos racistas do passado, que os adultos, os intelectuais, eles sabem lidar muito bem com eles, a infância não sabe, né? Então recebe aquele peso, né? E outro ponto para pensar Lobato é o contraponto. Então essa escala tão imensa dele no imaginário não teve contraponto. O problema não é ter Anastácia, o problema é ter outras representações da figura feminina negra em outras posições, né? Em outras situações, em outras representações mais bacanas. Porque hoje eu sou avó, eu sou uma Anastácia, né? E como é que meu neto vai lidar com a Anastácia do Lobato, né? Eu não quero que nem chegue perto, né? E o último ponto em relação a Lobato, além do contraponto e além da representação
muito depreciativa para essa origem africana é o fato do racismo de Lobato já ter sido demonstrado, né? O presidente negro defende a Ku Klux Klan, né, nos Estados Unidos, e tem o conjunto quer dizer, é um pensamento que tem um cancro, né, racista pesado, e que isso acaba de alguma forma aparecendo na produção literária dele, né? Esse é um aspecto, né, da leitura do Lobato. Toda obra é possível você ler infinitos aspectos. O do racismo é um deles, que é possível você ler dentro do Lobato. O problema, como a Juliana, a intelectual do Rio de Janeiro, né, ela tem um texto brilhante em que ela diz: a maioria das crianças que são obrigadas a conviver com bibliotecas chamadas Monteiro Lobato, né, é uma geração de crianças que pelo Lobato teriam sido exterminadas, né? Por quê? Porque ele era adepto, né, a um pensamento social racista, de limpeza, né, racial. Então esse era o circuito que ele viveu. Então, hoje em dia, quando você obriga uma criança a exaltar Lobato, você está fazendo o quê? Né? Então, a responsabilidade é da sociedade brasileira de fazer esse alerta, né? E em relação aos livros e às histórias, de buscar uma formação específica para saber como lidar com tudo isso, né? As representações sociais no repertório do Monteiro Lobato, elas ganham muita importância por conta da escala. Então, você imagina que o Monteiro Lobato, quem não leu, assistiu na TV, né? Seriado que por séculos, por décadas, né? Quem não viu na TV, brincou com a Emília, com todo o repertório, ou vestiu a fantasia. Então, por muitas décadas, o imaginário que pode ser reportado ao Monteiro Lobato, ele ganhou uma escala gigantesca para o imaginário brasileiro, né? Então, como o Hergé do Tintin na Bélgica, o Monteiro Lobato, ele tem essa questão da escala, né, de ser um ícone nacional, né, e isso espalha, né, acaba ampliando os argumentos que estão contidos nas narrativas, a narrativa tanto a escrita quanto a narrativa visual. E o meu trabalho, existem intelectuais que já fizeram trabalhos bastante intensos, densos e profundos, né, em relação ao racismo do Lobato. O meu recorte ao olhar, né, todo esse repertório, né, lobatiano, são os ilustradores de Lobato. Por quê? Porque desde a década de 20 que ele vem produzindo, né, esse repertório ele é tão visível nos acervos que ele vai sobreviver por muito tempo, né? E é uma forma também, quando você olha os ilustradores da mesma história, né, do Lobato, você consegue entender mais rápido o contexto onde isso não apenas foi produzido, mas foi autorizado a circular, né? Então é essa circulação na nossa sociedade, por exemplo, né? Então o Lobato, ele foi em 2011, né, que foi questionado a circulação dele, né, de um dos livros, que é A Caçada de Pedrinho. Esse livro ele foi problematizado por pais, por educadores, gerou um grande debate nacional.
e por esse vínculo, né, com um maior autor de literatura para criança no Brasil. E ao mesmo tempo esse debate ele acabou fortalecendo a percepção do contexto onde essa obra, que é uma Anastácia, uma figura de mulher, né, muito estereotipada, muito próxima ao ambiente da escravidão, né? E ela é o lugar do desrespeito, né? Ela é uma anciã, é o lugar do desrespeito, enquanto a Dona Benta é o lugar do respeito, né? Ninguém desrespeita a Dona Benta, né? E ao mesmo tempo a Anastácia, ela é uma figura que o tempo todo é desqualificada, né? Ela é ignorante, né? Então tem uma série de questões que estão envolvendo.